Olá, boa tarde, aqui é Adriana Amado. Estamos mais uma live. Hoje vamos falar com a Fernanda Ferreira, treinadora dos colégios Albert Sabin, Campos Sales, e com uma experiência sensacional. Espera aí. Olá, pessoal que já está por aqui. Anne, um abraço. China. Jair, tá aí, meu amigo. Olá. Oi, Fê. Oi, Dri, tudo bem? Tudo, e aí? Tudo tranquilo. Ah, que bom. Friozinho, né? Friozinho gostoso. Eu não acho muito bom, não, mas eu gosto de sol, Adriana. Gosto de sol. Isso. Não, frio é complicado. Fê, obrigado, viu, por estar aqui com a gente, por participar, compartilhar aqui sua experiência, seu conhecimento. A Fê é uma treinadora hoje dos colégios Albert Sabin em Campos Sales, né? Tem Isso. experiência no basquete escolar, no Junior NBA, teve título brasileiro, sul-americano, enfim. Fê, fala um pouquinho de você aí, do seu trabalho pra gente. E aí a gente vai começar a falar do basquete, do mundo do basquete. Dri, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de você estar dando, né? De ter me convidado para a live. Agradecer o Jair, né? Que eu conversei com ele, ele falou que foi indicação dele. E o Jair, a gente tem um projeto de basquete, né? A Fabi, a Priscila e a Elô. E ele participou com a gente nesse projeto de estar levando o pessoal para estudar fora do país, né? Então agora eu e o Jair a gente está conversando basicamente semanalmente. Legal. Aqui em São Paulo eu trabalho em dois colégios, né? Com duas vertentes diferentes do basquete. No Uhum, Sabin a gente faz um trabalho, eu trabalho junto com a Fabiana Manfredi, né? uhum, Eu e ela a gente trabalha junto. Nós trabalhamos o início do basquete. Então lá no Sabin a gente faz toda a construção. Da tá, categoria sub-11 até a categoria sub-17, sub-18, né? legal. Então a gente ensina o garoto, a garota a jogar, a gente indica para clube, mas muitos não vão, né? Muitos preferem ficar jogando só na escola, porque o Sabin fica numa região mais afastada, e a gente tem alunos que preferem ficar no colégio e não ir para clube. Aham, A gente disputa. No passado, nós fizemos 120 jogos, contando uhum. com todas as categorias, né? Tanto no masculino quanto no feminino. É um trabalho muito, Tem muito. tem feminino em todas, Fê? Tenho. Eu tenho Tá, sub-11, sub-12, sub-13 e sub-14 feminino. Tenho uma legal. menina sub-16 e Uhum, tenho duas meninas sub-15, sendo que uma garota nossa sub-15, ano passado, ela fez o teste no Centro Olímpico e passou. Então agora ela joga legal. somente pelo Centro Olímpico. Então a minha equipe sub-14, eu disputo o 15 e esse ano eu disputaria o Uhum, 16, né? Mas até agora não começou. é. Eu entrei no SEIB em 2002, eu tinha 10 atletas de basquete, em todas as categorias. Hoje nós temos Uhum. 150 em todas Nossa, as categorias. Então eu vejo que o basquete escolar hoje, ele tá muito grande, né? Você fez a entrevista fez a live com o Marcelo, né? O Marcelo é um cara que não tenho palavras, né? Porque ele faz um trabalho de basquete escolar muito bom. O basquete, a liga, né, proporciona esse campeonato e os professores compram. E como nós temos os aham, alunos, fica mais fácil fazer o trabalho, né? Então, aham, o basquete na escola ele está acontecendo. E tá. no Campus Sales, eu tenho um trabalho completamente diferente. Inclusive, nós temos uma aluna em comum, não sei se você sabe, a Ah, vamos Julie. ver. Sim, que já estava por aí na live, dando uma passadinha. Então, a Julie, ela veio para o colégio, né? O Campus Sales ele tem uma parceria com alguns clubes de São Paulo.
né? E a gente trabalha com bolsa de estudos. Mas lá no Campos Sales, a gente tem nós temos duas vertentes. A gente tem a vertente do atleta federado e do atleta não federado. Então a gente disputa os dois campeonatos. Campeonato que pode federado, a gente joga com os federados. E o campeonato que não pode, a gente joga com os não federados também. Esse ano o Campos Sales, a gente retomou o trabalho lá no colégio, nós estamos com 70 alunos jogando basquete lá no Campos Sales. Legal, legal. Com alunos federados e não Fê, federados. Para quem está por aí e não sabe, os dois colégios são particulares? Sim, os dois são. Tá. O Sabin hoje ele está entre os 5 melhores de São Paulo, academicamente falando, né? Do Enem. Ele oferece esse projeto de esportes totalmente gratuito, o aluno não paga nada, já está tudo incluso na mensalidade. E o Campos Sales ele tem essa vertente mais esportiva, né? Então, por exemplo, eu estudei no Campos Sales com bolsa de estudo. Então, se não fosse o colégio, talvez, né, eu não sei hoje onde eu estaria, por exemplo. Legal. E você falou de federados e não federados. Quais os torneios hoje não federados e os federados que você participa? Tá, os não federados que eu participo são a LE2, a Copa Didio, e esse ano a gente participa, ano passado, né, que teve a Junior NBA, e esse ano eu ia participar de um novo, que é o do GESP, o da FEDESP, desculpa, que eles abriram um campeonato para não federados. Tá. E para federado, a gente tem um único torneio, que é o GESP, né, que são os Jogos Escolares de São Paulo. Ele acontece na capital, aí o campeão da capital joga o estadual. Aí a gente viaja, lá são duas fases, né, a fase do colégio particular e municipal, e a fase dos colégios estaduais. E aí o campeão se encontra, né? O campeão do estado se encontra com o campeão do particular. Aí ocorre a grande finalíssima. E daí vai pro brasileiro. E aí já é tudo... Já é um campeonato organizado pelo COB, né? Que aí o campeão brasileiro tem vaga no sul-americano. E tem um torneio, não sei se joga, o NBA Schools também é um torneio que vocês jogam, você conhece? Então, o NBA School, na verdade, quando a NBA veio para o Brasil, eles vieram com aquela Junior NBA, que era um campeonato da Junior NBA. Na primeira edição, a gente participou, né? E teve uma seletiva com atletas para levar para Orlando jogar o NBA, o Junior NBA, o World Junior NBA, né? E aí nessa primeira edição eu fui a técnica do Brasil e nós fomos para Orlando somente com alunos não federados. Legal. Mas foi uma tragédia, né, Adriana? Porque... Mas é importante, né? Sim, mas o grande problema é, fora do mundo, não existe essa diferenciação de federado e não federado. Então a gente foi para lá jogar com seleções. A gente não passou o meio da quadra, né? Ano passado, a Junior NBA já foi com a seleção brasileira. Então a técnica foi uma argentina, eu acho que foi inclusive a que fez a live com você. A Laura Corse. Não tenho certeza se foi ela. Ela foi a técnica da Junior NBA da América do Sul. E aí ela levou 7 jogadoras da seleção brasileira, mais 3 jogadoras da seleção argentina. E aí eu acho que eles ficaram em terceiro lugar na fase mundo. Não conseguiram fazer a fase... porque lá na Junior NBA são 2 fases. São uma fase americana, o campeão joga com a fase mundo, né? Mesmo assim, mesmo indo com uma seleção da América do Sul, a gente não conseguiu fazer a final mundo. Entendi. E agora a Junior NBA, esse ano, ela entrou com um novo projeto, que é a NBA School. Né? Então, são franquias que a NBA tá vendendo para as escolas, para clubes. E eles enviam todo o material didático, toda a parte pedagógica, né? Para que os professores trabalhem e desenvolvam o basquete dentro das escolas.
eles cobram uma taxa para isso, e aí eles fazem evento, e esse ano o evento seria somente para alunos que são dessa NBA School. Ah, entendi. Então seria um evento fechado, não seria um evento aberto Entendi. igual foi ano Um passado, evento igual foi ano aberto. retrasado. Entendi. Mas é um campeonato muito legal, porque tem todos os atrativos da NBA, né? Então Aham. tem o Combine, tem o Draft, é um campeonato bem bacana. Que legal. Fê, vamos mergulhar um pouco nesse mundo escolar para a gente entender um pouco mais ele. Você está aí dentro, você hoje está falando você está em dois colégios particulares, a gente sabe que temos os colégios municipais, estaduais, e às vezes, muitas vezes, não é a mesma realidade de um colégio particular, né? Tanto em estrutura, material, acessibilidade de muita coisa, né? Como que você vê esses colégios, tanto em nível de basquete, como em participação, a importância deles, como fomentar, né, a prática nessas escolas? Então, ó, a gente tem agora uma escola que tem um projeto de basquete feminino muito legal, né? Que é o Recanto, que Isso, fica é o lá na Zona Rodrigo. Leste, que é o professor Rodrigo. Isso. Ele faz um trabalho bem legal e agora ele já, inclusive, desenvolveu uma ONG lá, né? Aham. Se eu não me engano, agora lá já não é mais uma escola só, né? Lá as meninas têm um treinamento diferente, praticamente todos os dias de treinamento, tudo. E ele consegue desenvolver. Quando a gente sai da capital e vai para o estado, tem muitas escolas estaduais que desenvolvem esse projeto, né? Mas Aham. o que, na verdade, eu acho que falta são pessoas capacitadas para trabalhar o basquete dentro das escolas, né? Entendi. Tem uma equipe de basquete aqui em São Paulo, que é a LBE, do masculino. Esse ano eles entrariam com o feminino, né? Aham. Que é a Liga de Basquete Escolar. Eles têm projeto com escolas. Então, por exemplo, nós temos o Giacomo, que é o basquete masculino. Nós temos. Nossa, agora o professor vai brigar comigo, porque eu esqueci o nome da escola dele. Mas nós temos outras escolas estaduais Aham. que fazem o trabalho do basquete, que disputam o campeonato, né? E como as escolas estaduais, por exemplo, entram nesse campeonato? Os alunos acabam participando. Então, existe a colaboração dos pais. Então, essas escolas estaduais também estão entrando nesses outros campeonatos onde jogam escolas particulares. E isso que eu acho o bacana. Mas aí vai muito do Aham. professor, né? Vai muito desse Entendi. professor que vai, que corre atrás, que briga, que vai atrás do dinheiro, que vai atrás do aluno, que tira o aluno da rua e traz o aluno para cá. Ó, até agora o É, professor do Jacomo já está falando aqui, né? Mas não é o Jacomo, é a outra escola. Ele vai me tem outra matar, que escola. inclusive tem mais duas escolas que tem um Aham. trabalho muito bom dentro do basquete masculino. No basquete feminino, a gente só tem o Recanto mesmo que eu conheço. E tem a escola de Tupã, que é estadual, mas que já tem o. É uma escola que tem um. Que faz o trabalho junto com a equipe de Tupã. Aham. Então as meninas jogam por Tupã e estudam nessa escola, que é uma Legal. escola estadual. Entendi. Então eu acho que o que Manda. falta realmente para as escolas estaduais seriam professores que queiram desenvolver o basquete nessas escolas, porque é o que eu venho falando, né, com muitos técnicos. A diferença entre trabalhar na escola e trabalhar no clube é simples. No clube, você precisa que o aluno ou a aluna vá até você. Na escola, não. Na escola, eles estão com a gente. Ó, É o estão falando contrário, aí, né? ó. É. E Tupã. aí é Em só a gente Tupã a trabalhar. escola é Índia É. Vanuiri. Isso. Isso. Essa escola mesmo. Então, Aí, Fê, você falou tudo. É, a gente tem que. Isso, China também, um amigo que está aí, que trabalha em Campinas também, buscando um trabalho no basquete escolar, ele também faz esse trabalho dentro de escola. É a gente ir até a escola, né? A gente, eu falo treinadores, né? Os clubes que têm mais condições, fazer uma parceria com uma escola dessa, por exemplo. Então, esse caminho que você falou, ao invés deles virem, nós vamos, né? então, o Campos Sales tem a parceria com o Palmeiras, tem a Legal. parceria com o Bradesco, com o Centro Uhum, Olímpico, e nós uhum, temos atletas também do Espéria, uhum, né? Então, esse ano a uhum. gente firmou uma parceria muito, muito grande com o Bradesco.
Todas as Legal. atletas do Bradesco, tanto do vôlei quanto do basquete, estão estudando no Campos Sales, Que legal. né? Que legal. A gente vê esse trabalho, por exemplo, aqui em Santo André, a gente tem também essa coisa de bolsas de estudos com os colégios e tudo mais. E temos também um projeto aí que ganhou mais corpo com a Laís aí na gestão, quando ela entrou, nos colégios municipais, né? De ir até lá, levar o treinamento até lá, né? Não só trazer a atleta que se sobressai para o clube, mas oferecer esse trabalho um pouco melhor, que é o que você falou, né? Às vezes o professor de educação física, ele sabe o basquete, mas ele não tem a especialidade no basquete, né? Então esse conhecimento também precisa chegar até lá, né? Odri, talvez ele não queira trabalhar mais. Ele tá Pode lá para ser, dar as aulas dele, né? Então ele vai lá, ele dá as pode aulas ser. dele e ponto. Para ele já tá bom. Aham, Eu acredito que se nós conseguíssemos ter é, mais campeonatos que fossem aham, gratuitos, né? Não pagos, talvez nós tivéssemos mais escolas, né? entendi, Participando. entendi. Tanto escola Mas nesse estadual caso, quanto. deixa eu aproveitar sua reflexão aí, eu quero sugar esse cérebro aí. Por exemplo, esse professor que não quer mais, é uma opção dele, ou ele gosta, né, ele tem a preferência por outro esporte, como que a gente agiria para fazer dali um núcleo também de basquete? A LBE, ela oferece cursos para esses professores. E aí, Entendi. se esse professor ele organiza uma equipe dentro da escola dele, ele ganha um a mais. Então, a LBE, Hum, que é esse instituto que talvez hoje não se chame mais LBE, eles pagam um a mais, um valor a mais para esse professor desenvolver o basquete. E aí esse entendi. professor, ele vai enviar os alunos que ele conseguiu, que ele desenvolveu, para, para esse instituto. Que legal. Entendeu? Aham, Então, esse projeto, ele ajuda o professor dessa forma, com um bacana, valor a mais, né? bacana. Mas eu me lembro, Adri, quando eu comecei no basquete, né, já faz um tempinho, hoje eu já dou aula para filho de ex-aluno. Nem me fala. É. Eu ia em todos os campeonatos escolares. Então eu comecei a trabalhar no Tietê, né? Aham, Aí a Rosana Garcia chegou e falou: Fê, você monta a equipe pro ano que vem. Aí eu falei: perfeito, ó, é o Instituto Superação. Esse Instituto superação, Superação, ele faz esse trabalho nas escolas estaduais. Obrigada, Natalina. verdade. Aí eu falei para ela: como é que eu vou formar a equipe? Ela falou assim: você tem duas formas, Fê. Ou você fica esperando os alunos virem para você, ou você vai atrás dos alunos. Eu falei: ah, ok. Eu ia em todos os jogos de basquete escolar atrás de aluno. Todos, todos. Entendi. E naquela época não tinha internet, Adriana. Então eu ficava É, ligando, é. eu ficava perguntando, eu ia nas escolas. E aí eu montava equipe. O que Aham. eu acho que hoje também, os professores são mais acomodados, né, da categoria de Assim, base. Então, por exemplo, eu trabalho aqui no Clube X, que é um clube renomado. Se tá. o aluno vier, tudo bem. Se o aluno não vier, vem um outro. Porque todo mundo quer Uhum, jogar. Só que às vezes a gente uhum, acaba perdendo um talento. Então eu acho que o entendi. professor que trabalha na base, eu acredito que ele deveria também ir prestigiar os campeonatos escolares, ir assistir os torneios, porque às vezes ou ir na escola, porque às vezes acaba vendo Aham, um garoto e esse garoto acaba vindo, ou essa garota, principalmente a garota, né, que a gente está sempre falando que não tem menina no esporte, que tá difícil menina no esporte, mas o quanto que nós, professores, corremos atrás também. aham. A gente também tem que ir atrás dessas meninas, desses meninos, para tentar fazer com que eles participem da modalidade. E talvez, não sei se você concorda ou como que você vê aí que você vive essa realidade, a conversa entre os treinadores, né? Que a gente tem uma coisa de um não falar com o outro, de um não quer o outro e não sei o quê. E eu acho que é importante, né? Ô Fê, como que tá? Ah, eu tenho uma menina, mas ela foi para outro clube. Beleza, se você tiver outra, manda pro meu. Mas a picuinha é foi para outro clube, então não quero mais conversar com a Fernanda. Não é É, mais ou menos é isso? isso. Então, na escola é legal, né? Porque
não tem esse problema. Dificilmente um aluno vai sair da minha escola e vai para outra escola, né? É Aham. difícil isso daí acontecer. Então a gente tem um relacionamento legal. O problema do relacionamento do professor na escola é rincha assim, porque você ganha um, porque eu ganho outro, porque marcou uma marcação que não é para marcar, então tem essas briguinhas. Mas o nosso relacionamento é muito melhor do que no clube. Aham. Agora, eu acho que isso daí só quem tá perdendo é o Brasil, né? Verdade, Porque quanto verdade. menos nós conversarmos, quanto menos nós nos ajudarmos, quem mais vai perder é o basquete brasileiro. É. Então eu O ouço. Rodrigo do Recanto acho que acabou de entrar aí. Rodrigo, elogiamos o seu trabalho agora mesmo, viu? Ah, ele faz um trabalho excelente também. Bom, a gente é amigo. A gente fala assim, né? Porque o basquete brasileiro, o que que a gente tem que fazer com o basquete brasileiro? Então, primeiro eu acho que a gente tem um diálogo, igual você está propondo. Então, você está Uhum. propondo um diálogo em várias esferas. Né? Eu acho que isso daí é muito legal. Não existe esse negócio, porque eu sei mais, o outro sabe. Não. Uhum. Todo mundo sabe. E a gente pega um pouco de cada um e faz o basquete acontecer. Porque o que eu mais sinto Perfeito. falta, realmente, é de ver o basquete chegar em algum lugar. Então, por exemplo, eu assisti a live do Cris, ele falando da Débora, né? A Débora não começou a jogar basquete hoje, a Anne sabe disso. Eu cansei de Aham. perder final de Campeonato Paulista. A minha geração 9-1 é prova disso. A minha geração 9-1 era muito boa. Mas quando nós fazíamos a final com a Americana, pô, não dava para marcar a Débora. Eram duas, três É, marcando a Débora. E hoje a Débora tá jogando e todo mundo falando dela. Só que ela continua com o mesmo 1,65 m. Por que que ela não exato. servia antes e agora ela serve? O que que Uhum. Uhum. aconteceu? Então eu Uhum. acho que o que falta é realmente a gente conversar e parar com essa picuinha. Quem tá certo, quem tá errado. E fazer o basquete melhorar para nós, para o Uhum. nosso país. Porque tá E complicado. quem é o pai da criança? Todo mundo quer ser o pai da criança, né? Mas é todo mundo. A formação do atleta vai desde quem pegou ali com quem está lá no alto nível. Ele tem um pouquinho de todo mundo. Parar com isso, eu descobri, não, eu fiz, não, eu fiz. Não é esse o caminho, né? Qual que é a minha função na escola? É desenvolver e Isso, mandar para clube. Então eu isso. sou bem tranquila. Então o Uhum, aluno vem e fala para mim, pro, tá na hora de eu ir? Tá na hora de você ir. Quando que é o melhor legal. momento para ir? Eu acredito que depois do 13, porque até o 13, Uhum, o aluno, ele na federação, ele joga 2 quartos, né? E na escola, normalmente ele dobra a categoria, então ele joga muito mais. A partir entendi. daí, eu acho que ele já tem que estar num clube. Mas o pai, quando vai pro clube, às vezes o pai desanima. O pai fala assim, mas Por- Fernanda, por que que mudou tanto? Não é que muda a carga de treinamento, é porque a relação muda tanto. A Uhum, relação uhum, professor-aluno ou técnico-aluno. E entendi. muitos acabam desistindo por isso. Uhum. Né? A Anne tá falando aqui que era muito difícil jogar contra suas equipes, Fê, que era muito aguerrida, o espelho da técnica. Eu sempre falei pra Anne que a gente era. Eu sou muito explosiva, né? E a Anne é muito calma. Uma vez eu falei pra ela, eu falei, nossa, Anne, eu queria ter metade da sua calma. Ai, não tem jeito, né? A gente coloca um pouco da gente na equipe, fica. É Sim, sim. bacana também isso, é bacana. Fê, você falou numa coisa importante, eu acho que dá para a gente discutir um pouco disso, as regras, né? A regra é o conteúdo que você passa, né? O conteúdo que você passa na escola, o conteúdo que você vai aprender no clube, mas assim, as regras, né? Que regras seriam importantes para você começar? Quais regras são importantes que você acha bem pertinentes no escolar, por exemplo? A gente está mergulhando no grupo de estudos da UOS, tem o mini basquete, a gente tem um estudo de regras, propostas, mas você que está lá no dia a dia, né? Porque às vezes bagunça tanta regra, que aí se perde na regra, o cara burla a regra, o árbitro não sabe da regra. Quais são Isso, importantes para você? isso sempre acontece, né? Porque como o árbitro ele Uhum. apita vários campeonatos, muitas vezes ele não ele confunde as regras. Então no escolar basicamente até o sub-14 a gente só marca individual, Uhum. né? Com a flutuação. Aí vem o problema. Aí começa. Flutuação. A maldita flutuação, né? Mas a gente entende que a flutuação é a certa.
Não tem esse negócio de ficar... a bola de um lado, o jogador não pode estar dentro do garrafão. Não, ele tem que estar fazendo a ajuda certa, coerente, né? Uhum. E a gente não tem muito esse negócio, sabe? Eu quero ser campeã, quero isso, quero aquilo. Lá no SEIB, a gente trabalha com a mesma filosofia do Bradesco, tá? Então, como eu e a Fabi, nós viemos do Bradesco, né? A gente Uhum. trabalha igual trabalha o Cris, por exemplo, lá no Bradesco, igual a Dani, igual a Luciana. E isso eu levo para as duas escolas que eu trabalho, porque é o que eu acredito. Jogo Claro. livre, né? É o que eu acredito, Uhum. marcação individual, jogo livre. E aí, a gente ensina a marcar corretamente. Não tem essa de do outro lado do garrafão. A gente põe a linha imaginária lá no meio, é um pé dentro da linha, um pé fora. E Uhum. trabalhamos dentro da marcação individual. Até o sub-12 não tem pressão, né? A pressão é só no último quarto. E aí é pressão Uhum. normal, a pressão que você quer usar. E a Uhum. partir do 14, marcação, jogo livre, marca individual, marca Zona pressão. individual. Marca à vontade. Marca à Uhum. vontade. E o trabalho É, que a gente desenvolve lá no Sabin e no Campus Sales é um trabalho, eu vou dizer para você que completo. Porque a gente uhum. trabalha a parte física, parte de propriocepção, parte de coordenativo, a gente se preocupa Uhum. muito com a parte de fundamento. Uhum. É um trabalho Vou bem bacana. fazer, vou fazer uma provocação aqui, hein? Você acha que essa coisa de querer adaptar muito as regras, talvez seja um pouco da falta do conhecimento ou de você não ter todo um suporte para você desenvolver um trabalho, e aí você usa a regra, talvez, né? Então, peraí, vamos ajeitar a regra ou não? Você entendeu mais ou Não, menos o que eu quis sim, eu acho que perguntar? não. Eu acho que não. Eu acho que a regra a gente decide todo mundo junto dentro do congresso no começo do ano. E como todo Tá. ano são as mesmas escolas que participam, não tem esse Uhum. problema mais, né? Não E tem. todo mundo. Não tem. Não tem. A Uhum. gente trabalha Uhum. direitinho, a gente trabalha coerente, querendo melhorar o aluno, Legal. querendo Legal. fazer com que o basquete progrida realmente. Todo mundo hoje que tá no basquete escolar porque gosta do basquete. Sim. Né? Tem um professor do Etapa, por exemplo, o Rodrigo. Uhum. Ele, quando entrou no Etapa, ele era do futebol. Uhum. Aí chegaram lá no Etapa e falaram: ó, precisa montar uma equipe de basquete. Ele falou: ó, eu Uhum. monto. E ele fez um boom com o basquete no Etapa. Hoje o basquete no Etapa é uma potência com um professor de futebol. Que legal. Mas por quê? Porque ele foi atrás, ele Uhum. correu, ele conversa, ele pede explicação, ele desenvolveu o basquete dentro de uma metodologia e ele está construindo a pedagogia dele. O modo dele trabalhar, né? Exatamente. E Legal. é um modo muito bom, porque ele tem muitos alunos, Sim, ele ganha título, ele perde, e ele está lá desenvolvendo o basquete. E é mais uma mas o escola para o trabalho, o basquete. trabalho segue, esse é o mais importante, o trabalho Sim, um segue. trabalho digno. Exato. Eu vi que o Você China colocou aí a falou respeito de capacitação, né? capacitação. É, Eu é acho. isso que eu ia te falar também, porque a gente estava falando, você falou da capacitação dos técnicos, dos professores, né? Porque uma coisa são os técnicos de clubes, talvez algum professor tenha condição de fazer um curso fora, tudo, às vezes um treinador não tem. Qual a importância e como você pensaria uma forma de explorar essa capacitação? Bom, primeiro eu acho sensacional, né? Eu acho que a capacitação ela é sempre excelente. Então, eu procuro fazer todas as capacitações. Não importa para mim quem está dando, quem está ministrando o curso. Se eu tenho tempo, eu vou. E aí todo mundo Legal. fala, mas Fernandinha, você tá louca? O que você vai aprender com essa pessoa? Sempre aprende, Adri. Sempre A, aprende. a gente sempre aprende, não importa Sempre quem aprende. está E é ministrando. aquilo que eu falo, ou a gente vai aprender alguma coisa, ou você fala assim, pô, eu tava certo, então acho que eu tô no caminho legal, né? Ou você fala, Exato. pô, aprendi um pouquinho mais. Não perde tempo, você nunca perde tempo, Nunca, você sempre nunca. soma. Perfeito. E aí, por exemplo, como que nós poderíamos fazer essa capacitação dentro do escolar? Nós não temos hoje cursos para professores. Então, hoje, todos os cursos que tem é curso para técnico. Então, por exemplo,
A federação proporciona o curso para os técnicos que disputam a federação, os quais são obrigados a fazerem para poder participar do evento Isso, no ano, certo? Aí, se eu certo. quero, eu não sou mais da federação, né? Eu só estou no escolar. Então, se eu quiser ir, eu vou, senão eu não vou. Às vezes, o que é dado para nesses cursos não vai servir de nada para o escolar, porque é um Que é basquete outra muito, realidade. exatamente, é um nível muito alto. Então, nós hoje não temos dentro do basquete escolar essa capacitação. Então, por exemplo, vocês que estão estudando essa plataforma, estão desenvolvendo essa plataforma, o que vocês poderiam fazer? Propor esses cursos. E como? Dentro dos eventos, né? Então, por exemplo, nós temos a LE2, nós temos a Copa Didio, nós temos a Copa Kairos, nós temos a Copa a FEDESP. Vocês se juntarem a essas pessoas, eu tenho contato de todos, porque são todos amigos, né? E oferecer, falar, olha, a gente quer oferecer um curso para vocês, o que vocês acham de estar oferecendo para os seus técnicos? Eu Técnicos. acho isso muito legal, e eu acho que Muito teria legal. uma grande adesão, né? Legal, legal. O que eu acho também que a gente poderia fazer, eu até conversei com o Jair hoje, nós temos várias ligas em São Paulo, tentar promover no interior esses torneios de basquete escolar. E aí fazer uma final paulista, igual tem Uhum. na federação, né? Até E o aí, e aí sub-14. eu vou te dar uma dica também. O China, que está aqui, depois posso te passar o contato, é um cara super engajado e com vontade de fazer uma liga e basquete escolar. Ele é de Campinas. Então a gente tem um pessoal pensando muito parecido, Fê. A gente tem um pessoal querendo trabalhar e com gana de fazer isso, né? A gente precisa aquilo, se alinhar, se encontrar, né? Nem que seja virtualmente, e pôr a mão na massa realmente, né? A gente, E o que você falou dos cursos, que eu acho muito legal, não importa o que está sendo oferecido. Tem curso aqui, tem curso ali, tem curso ali, e sempre vai ter um montão. Às vezes você perde um, faz outro, você quer fazer 10, você faz 10. E parar com isso de que só um lugar pode oferecer um curso e só que. Não, não é sim, verdade? claro. E uma outra coisa, né? É claro que, às vezes, as pessoas que ministram esse curso também têm que estar atenta que não dá para ficar rico dando curso. Né? Então não adianta também chegar e cobrar um absurdo, porque não dá para o professor fazer, não dá para o professor pagar. Né? Uhum. Então, ter valores Acessíveis, eu adequados, sempre falo isso. acessíveis, né? O valor tem que ser É, acessível. E, é. por exemplo, a gente pega um sábado, ou um domingo, não sei, ou uma segunda, não sei, e faz lá defesa individual. Aí no outro dia a gente faz uma outra conversa. Controle corporal, controle Uhum. de bola, sei lá. A gente vai vendo os Uhum. temas e vai desenvolvendo durante o ano. A gente não precisa em um final de semana falar tudo. Porque se naquele final de Claro, semana eu não posso, eu perdi o curso, claro, claro. Uma né? coisa interessante, Fê, que eu sempre tive essa vontade, o Jair sabe que eu sempre falei isso, a Leminati estava por aí, eu sempre falei com ela também. Eu acho que a gente precisa ter grupos de estudo, independente de qualquer coisa. Então, se eu estou próxima da feira, eu estou próxima do Jair, eu estou próxima da Ana ali, meu, nada impede da gente marcar uns horários, conversar, trocar uma ideia e ganhar conhecimento ali. E aí o outro quer chegar, chega aqui com a gente, o outro quer chegar, chega aqui com a gente. E a gente faz um grupo aqui no ABC, tem um grupo ali, um grupo ali. Não é Odri, segregar, é juntar, né? mas você viu essas pessoas que você falou? Todas trabalham da mesma forma. É, Você entendeu? é. Então, essas pessoas que você falou, a gente vai conversar, mas porque a gente se gosta, porque é a mesma Uhum. forma de trabalho. O ideal seria que outras pessoas que estivessem começando vissem essa necessidade e falar: nossa, esse pessoal trabalha bem. Né? Por Uhum. exemplo, o Rodrigo que está aí. Ele saía lá da Zona Leste e ia até o Uhum. Bradesco assistir o treino da Fabi. Uhum. Sentava lá na Sim, arquibancada, entendeu? sim, mas é isso que eu estou falando. Por exemplo, você faz um núcleo, ou você. Entendeu? Aqui faz um núcleo, a gente traz gente de fora, não é um círculo. Quem tem essa oportunidade vai agregando pessoas.
Sim. né? O Rodrigo participou hoje com a gente lá na reunião da UOS do basquete feminino. Nossa, foi muito bacana. Participou e trouxe já o pensamento dele, colocou as ideias ali, as opiniões. Eu acho que esse é o caminho, né, Fê? E principalmente para o basquete feminino, né? Porque quer Uhum. queira, quer não queira, o basquete masculino ele caminha, né, Adri? Porque aqui em São Paulo nós temos muitos clubes, né? Então, um ano é o Isso. Palmeiras, esse ano, por exemplo, o Espéria tá com uma categoria muito forte no sub-16, se eu não me engano, né? No Uhum. sub-15, o Espéria refez todo o trabalho, né? Com o Pombo, com o Renato, o Uhum. Palmeiras mantém um trabalho. Então, o basquete, o basquete masculino, ele caminha. Agora, o basquete feminino que é sempre o problema. Em São Paulo, infelizmente, a gente só tem o Centro Olímpico, né? Porque o Bradesco é Osasco. Uhum. Então, Uhum. nós precisaríamos estar desenvolvendo alguma coisa, não sei. Sinceramente, eu não sei Uhum. como. Mas fazer com que esse basquete melhorasse, crescesse. O basquete feminino precisa Essa, ter número. esse, esse é um dos objetivos do núcleo basquete feminino da UOS. Eu consegui, assim, eu consegui não, né? Na verdade, o Cris Cedra estava ali à frente dessa organização, ele teve que se afastar. Eu estou ajudando um pouco mais agora, mas eu sempre tive esse pensamento. O basquete feminino, ele precisa de uma ação, independente do masculino, claro que são basquete a basquete, mas a gente parece que a gente é muito mais alienado, muito mais solto, né? A gente precisa se juntar um pouco mais e trabalhar na problemática do basquete feminino. Estão colocando aqui, né, que o pessoal não conhece o basquete. Eu acho que hoje a gente tem um, nós temos uma arma tão grande na mão que é a NBA, que está sendo transmitida pela Band, né? Uhum. A gente teria que estar utilizando mais esse trabalho deles. Não dá para falar que hoje não conhece basquete. Né? Na nossa Uhum. época que não televisionava, quantos. Bom, eu ainda vi a Paula e a Hortência jogando na TV, mas nós ficamos um tempão sem ter basquete na TV. É, E é, mesmo assim tinha é, basquete. é. Uhum. Então eu acho que Uma assim, coisa. Fala, pode falar. a gente tem o basquete. A gente tem o Uhum. basquete. O que eu acho é que fala, não temos basquete. Pô, vai aqui no Vila Lobos de final de semana, você vai ver o que tem de gente jogando basquete, Jogando basquete. né? Mas a Uhum. qualidade dele é ruim. Talvez seja ruim para jogar no São Paulo, mas seja excelente para jogar comigo no Campos Sales. Mas seja excelente para Legal. jogar ali no Pelezão. Uhum. A Cíntia Luz colocou, a Cíntia está sempre com a gente também, colocou aqui Nossa, a apresentar Cintia era. modalidade. É. E a Leminati falou também na outra live de treinar a geração digital e falou disso, de apresentar o basquete, apresentar a história, usar a mídia. Hoje nós estamos na mídia, colocar um vídeo lá de uma jogadora, mostrar, levar, né, usar o recurso que o adolescente, a criança tem hoje para levar a informação também. Às vezes a gente não fala como você quer, eles não vão se interessar, né? Por A exemplo, Leminati mesmo falou que é uma geração mais, né, que é tudo na mão. eu tenho dois filhos em casa adolescentes, né? Então eu sei bem o que é isso aí. Eu sei bem. É, Por exemplo, né? A gente faz basquete na escola, a gente dá basquete. Vira e mexe, os trabalhos que a gente dá são todos relacionados a basquete, né? Então, Uhum. não é o basquete americano, não. É sempre basquete nacional. Então, quem foi Paula, quem foi Hortência, quem é a Damires, quem é a Isso. Érica, né? Quem são Uhum. essas pessoas? Tem o Leandrinho, mas também tem o Varejão, mas também tem o Iago, né? Então a gente procura desenvolver os atletas nacionais. Porque eu Legal. não sei o que foi falado, mas a gente tem. O que eu quero falar de aproveitar a NBA é aproveitar a NBA como basquete, não como produto Uhum. final. Sim, sim, É só sim. aproveitar o jogo, né, para Sim. desenvolver, para falar, não conheço basquete. Não, todo mundo conhece o basquete hoje, né? Então, mas isso, Adri, vai depender muito de quem tá dando, de quem tá ministrando o basquete, Uhum. né? Uhum. Hoje lá no Legal. Campos Sales eu tenho duas atletas que eram da Adrianinha, por exemplo, lá de Recife. Isso, Elas vieram isso. jogar aqui no Bradesco e estão estudando comigo lá no Campos Sales. Uhum. Então, Uhum. a gente tenta, né, Adri, fazer isso daí, mas É.
E isso também é uma outra coisa, né? Que os outros estados também às vezes têm um pouco mais de carência, mas também tem projetos muito bacanas, né? Tem projetos muito bem feitos, trabalhados. A gente está escutando histórias muito legais. E é que, assim, financeiramente, alguns intercâmbios são um pouco difíceis. Mas a gente viu que conversa de técnico e troca de informação hoje não é mais barreira, né? Não tem mais barreira. É só você, né, marcar um Ó, Zoom agora, né? eu fui pro Brasileiro, né? Com a equipe do Campos Sales. Ano passado, ano retrasado. E lá eu conheci vários projetos, né? Então, é o que você falou, fora do nosso estado, o basquete acontece de uma forma diferente. Porque é a mesma escola que disputa. Aquelas meninas, elas jogam campeonatos escolares, elas jogam o campeonato da região, do estado. Então, elas Uhum, também acabam fazendo basquete. uhum, O que eu acho que aí nós vamos cair naquele problema que o Cris falou, né? Que cada técnico trabalha o basquete de uma maneira. tá, Aí, quando essa garota vem para uma seleção, ou vem para um polo como São Paulo, às vezes essa garota, ela tá, por mais que ela se destaque lá na região, ela tá um pouco abaixo. Porque, entendi, tecnicamente, ela foi desenvolvida de uma forma diferente. entendi, Né? Às entendi. vezes, o que é valorizado... é, isso daí era uma coisa que eu acho que o Cris, né, ou a Adriana Santos, não sei, deveria Uhum, colocar o objetivo da categoria, né? Qual é o uhum, objetivo? Então, eu vou trabalhar na escola, a gente trabalha, né, na categoria sub-12, para que essa criança chegue no 13, para que chegue no 14. Eu e a claro. Fabi, a gente tem essa visão. Mas será que todo mundo tem? Uhum. E isso acaba Então, acontecendo em outros lugares, né? Porque aí você vai no Espírito Santo, você desenvolve. Eu tô com uma menina do Espírito Santo no Campos Sales também, né? E tá. aí você vê, a gente fez a final do Brasileiro contra o time do Espírito Santo. Pô, acabou o jogo, eu liguei pro Cris. Ah, Eu falei, Cris, aqui no Espírito Santo tá lotado de meninas, não sei o quê, mas eram muito novas. Mas você vê que é um contexto diferente. Apesar da menina ser muito boa. Mas o que eu acho mais importante, Adri, é que tenha basquete, sim, sim. né? Eu vou comentar uma coisa que eu sempre saliento porque me marcou quando eu fui para a Argentina, que lá é clube, tem muito clube. É assim, tem muito clube, mas a fase de zona, a fase de conferência, eles são dois clubes que sobressaem, porque o restante você ganha de 70 pontos de diferença. Só que, claro, ninguém gosta de perder, ninguém quer perder, mas tá tudo bem, porque aquele clube, ele tem a estrutura dele, ele faz o trabalho dele, a menina que se sobressai vai para outro clube, vai para uma convocação de seleção para ver se ela tem oportunidade, mas o papel daquele clube está sendo Foi feito. feito. Foi feito. Aqui, se a gente perde de 40 pontos, não vou fazer mais nada, o outro também, o outro sai com o nariz empinado porque ganhou de 40, o outro triste porque perdeu de 40 e acaba o basquete. Isso é uma coisa que eu falo todos os dias para os meus alunos. Professora, vamos marcar pressão, vamos. Para quê? O É. importante é a gente jogar. Se vocês hoje ganharem de 100 pontos, se nós, né, ganharmos de 100 pontos de diferença, essa escola amanhã está fora. É, É uma escola é, menos para a gente jogar. O que menos é. importa para a gente é ganhar ou perder. Só que é difícil Uhum. colocar isso na cabeça de uma criança, né? Já é difícil na Mas, cabeça do técnico, Fê, imagina da criança. não, a cabeça de técnico é complicado, né? É o que eu falo. Pô, se fosse importante ser campeão mirim, né? Putz, grilo, é Né? complicado. Mas esse ponto. Deixa eu fazer uma pergunta que passou aí. Eu tô vendo que tem um monte de comentário passando, eu tô perdendo aqui. Passei e tinha um monte de coisa Falaram do escrita. basquete do Pessoal, Paraná aqui também, né? A pessoal, Tissa, desculpa, a gente tá falando demais. a Tissa também, que é lá do Paraná, que veio pro Bradesco, também tá estudando comigo aqui no Campos Sales. Uhum. Esse ano Alguém aqui que falaram, perguntou. Fala, esse ano? falaram que eu tinha um time, um super time aqui no colégio, não vai ter um campeonato. Pô, sacanagem, sacanagem, hein? Teve uma pergunta com relação à federação, se a federação deveria ajudar mais, deveria fazer mais, como que ela poderia intervir nisso daí.
Eu não sei qual a sua resposta, mas eu saliento só o seguinte: o mundo, a Leminati fala isso, o mundo ideal e o mundo real, né? O mundo ideal seria isso, né? Mas o mundo real não é, a gente não vai ficar esperando. Vamos. Então, Adri, eu, Fernanda, não teria problema Fala. nenhum disputar o campeonato da federação. O problema é que a minha Aham, escola não ia gostar de perder de 50, de 70 pontos de diferença. Os pais da minha escola não iriam gostar disso. Então, o que, que aham, seria legal? Se, por exemplo, né, no basquete feminino nós unificássemos, né? E quando uhum, jogar clube com escola, o clube ter uma outra visão. O meu basquete lá da escola cresceu muito feminino quando uhum, o Bradesco fez aquele festival de 3 contra 3, de 4 contra 4, de 5 até chegar no 5. Né? Essas uhum, minhas meninas que são sub-14, nós começamos nesse festival lá com a Dani. E a uhum, gente não. Eu ia, as meninas, mas professora. Eu falei, o que que tem? Então, até uhum, todo mundo entender, a todo mundo da minha uhum, comunidade entender isso, os anos passam, né? Hoje não tem problema, claro. hoje a gente joga. Eu fiz amistoso com o time da Lê. Eu quero fazer Uhum, amistoso com o clube, porque se o clube vê minhas meninas, quem sabe ele não pega minha menina, né? legal, Por exemplo, lá no Campos Sales eu quero fazer amistoso com faculdade. bacana. Mas para que isso, professora? Eu falei, para vocês arrumarem uma bolsa de estudo. Uhum, Então, independente se eu vou ganhar ou vou perder, não é isso que importa para mim. O importante é nós jogarmos basquete e os meus alunos terem outras oportunidades, oportunidades. Perfeito, né? perfeito, Porque nós temos perfeito. basquete acontecendo. Nós temos basquete acontecendo no universitário, nós temos basquete Uhum, acontecendo na escola, nós temos muito uhum. basquete. Talvez não no nível ideal. Entendi. O Jair acho que tá tirando, eu acho que tá te provocando. Ele pergunta se você fala educado assim pro aluno. Então, eu mudei muito meu jeito de ser, viu, Adriana? Eu É, tenho. Tem meninos que estão aqui vendo, né? Tá certo, hoje já é. são homens, né? Que eles falam, eles sempre voltam, né? Então eles vão na escola. E uma vez o José, que tá aqui, ele foi ver uma aula minha lá no colégio. Ele falou: Nossa, Fernanda, se você falasse com eles igual você falava com a gente. Só que, Adriel, é o que eu falei, a gente tem que melhorar, a gente tem que mudar, né? Claro. Eu não posso ficar replicando o que eu era há 20 anos atrás, porque hoje Uhum, é uma outra geração, né? uhum, Então a Laila uhum. tá aí ouvindo. A Laila, quanto suicídio a Laila pagou na vida? Hoje, se eu falo pra uma pessoa, hoje eu mando pagar suicídio, não é castigo, né? Suicídio hoje é para você conseguir uma qualidade física melhor, por exemplo. Eu tenho que mudar a fala. Então, não adianta a gente ficar. Hoje eu procuro ser o mais educada possível também com o aluno, porque se eu quero respeito, eu tenho que respeitar, né? Claro. E a gente sempre, é o que você falou, sempre muda para melhor, né? Ah, graças a E, Deus. e, e a gente, se a gente tiver igual depois de 20 anos, alguma coisa está errada, né? A Sim, gente tem alguma coisa que, tá tem errada. que. Eu fiquei igual só na altura. Na altura eu tô igual, nem o cabelo é o mesmo, tá mais branco. Ô, Fê, você falou de mais competições, né? Você falou que tem bastante competição escolar, mas você também falou que necessita mais competições, né? Onde seriam, para que público seria, para a gente suprir essas competições? Eu não sei se assim, nós temos acho que duas, não, são na verdade 4 ligas aqui em São Paulo, né? Certo. Então o que que acontece? Uma liga compete com a outra, Tá. né? E aí todas são pagas. Eu não tenho como competir em todas as ligas, porque eu tenho que Perfeito. pagar. Aham. Então eu acabo participando de uma ou de outra. Talvez se a gente conseguisse um evento onde não fosse pago, onde a escola não precisasse, onde nós tivéssemos um patrocínio, ou
competições onde não fosse o objetivo ter o dinheiro e sim ter o basquete. Então, como fazer isso, né? Os próprios alunos apitarem. Legal. Né? Nós colocarmos o objetivo é fazer basquete, não é ganhar. Melhorar. Não sei te explicar como fazer isso, entende? Mas o que não adianta é a gente ter várias ligas e elas brigando entre elas. Né? O legal seria, por exemplo, a Junior NBA, quando veio, nós tínhamos um campeonato de 3 meses, ele era pago, né? Mas eles davam bola, eles davam uniforme, então o que eles davam supria o valor do pagamento, né? E essas outras ligas, elas cobram um valor também que não são valores exorbitantes pela quantidade de jogo que você tem, mas é pago. Então, uma escola estadual, uma escola municipal já teria mais dificuldade em participar. Entendi. Né? Então, talvez nós fazermos festivais aos finais de semana onde os alunos mais velhos apitassem. Aí, por exemplo, a gente já estaria trabalhando o basquete e a arbitragem. Né? Então, quem sabe no futuro nós não tivéssemos também mais árbitros para trabalhar, para compor aí o quadro da federação. Não sei como fazer. E aí um comentário que teve aí também, que eu li, das escolas de periferia, né? De chegar até lá também o trabalho, a informação, um festival, né? Porque fica muito centralizado, as coisas muito centralizadas, e a gente sabe que a acessibilidade também é complicada, né? Então, viabilizar, não sei. Mas nós temos o Santa Fé, o Hunters, que fica na periferia. Nós temos o trabalho do Rafael, aqui do NCB, né? Legal. Que ele também trabalha, que são são ONGs que também poderiam participar do evento. Não tem problema. Não tem problema. O que nós queremos quando você fala tudo isso, sabe o que vem na minha... quando você fala tudo isso, vem muito na minha cabeça assim, porque falando com uma pessoa que está vivendo é outra coisa, né? Você fala assim, não, Adriana, tem. Então, se tem, talvez a gente desenvolver núcleos de ação. Então, esse cara aí, ele pode agir ali naquele núcleo, fazendo o basquete acontecer de alguma forma, e depois a gente traz esse núcleo com outro núcleo, e eu acho que fazendo isso, talvez a gente se conecte. Adri, aí no ABC nós temos... Meu Deus do céu, tá difícil de lembrar o nome do pessoal. Mas nós temos em São Bernardo um grupo, vários núcleos de basquete. Só que o meu entendimento é assim, eu não sei se a pessoa faz o núcleo para ter dinheiro ou se ela faz o núcleo realmente para promover o basquete e tirar essa criança da rua. Eu não sei. Porque eu não sei. Você é do ABC mesmo ou você é de São Paulo? Eu sou de São Bernardo. Não, brincadeira. Eu sou de Santo André. Ah, tudo bem. Aqui em São Paulo, quando Mas tem sim. Aqui em São Paulo, quando eu tinha 12, 13 anos, quando eu comecei a jogar, nós tínhamos os centros esportivos. Então, nós tínhamos o da Lapa, que é o Pelezão, a gente tinha o Bruder lá, que é da Zona Sul, nós tínhamos o Tomás Mazzoni, nós tínhamos da Vila Manchester. E tinha os campeonatos nesses centros esportivos. Daí, saíam as meninas para irem para o Centro Olímpico. Foi assim que eu cheguei no Centro Olímpico. Hoje nós não temos mais isso. Nós temos uma quadra excelente aqui no Pelezão, que é o Centro Esportivo da Lapa, mas não tem basquete. Não tem professor para dar o basquete ali. Ah, não, tem o professor, não tem o aluno. Mas, pô, por que você não vai nas escolas aqui do bairro atrás dos alunos? Porque ele tá ganhando, Adri, sem precisar trabalhar. Ô, Fê, peraí, vamos parar aqui, porque assim, esse Instagram, ele é pior que relógio de 24 segundos, tá? Quando ele começa na regressiva, ele não é 24, é 2. Então, eu vou fazer um desafio pro pessoal aí, tem um bom montão de gente nessa live com a gente, eu vou fechar essa, porque ela vai derrubar a gente logo mais, e a gente fica um tiquinho mais para terminar esses assuntos. Você pode? Posso. Pode?
Então, pessoal, Eu é o estou tempo de de eu... quarentena, Dri. Eu também. É o tempo de eu fechar essa daqui, abrir uma nova live e a gente se conecta, tá bom, pessoal? 2 minutos, vamos lá.